Graça e paz, amados, amada igreja. Bom estarmos juntos, louvando, adorando o nosso Deus e em torno da sua santa palavra, meditando nela. E gostaria de convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, livro de Gênesis, capítulo 17. Gênesis 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Gênesis 17, de 1 a 8. Gênesis 17, de 1 a 8. Os irmãos acompanhem atentamente a leitura que passo a fazer. Diz assim a palavra do Senhor: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não era o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Fartei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estarmos na tua casa. Que bom estarmos juntos. Que bom termos a palavra de Deus, que é viva e eficaz e penetra os nossos corações. Nos dá guarida, fortalece a nossa alma, nos dá herança, ó Pai, nos céus contigo. Ó Deus, obrigado por essa palavra. Fale aos nossos corações essa manhã. Guarda-nos, ó Pai. Fica com cada vida, cada coração para aprendermos, para tirarmos lições preciosas para a nossa vida, para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Guarda-nos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amados, quando vemos e percebemos a história de Abraão, lá em Gênesis 12, quando Deus o chama, Deus o tira de uma terra idólatra, Abraão que era um pagão, e Deus o chama para uma terra que ele ia mostrar, e ele simplesmente vai. Ele obedece esse chamado de Deus, e deixa tudo ali, e segue. E quando olhamos, queridos, para essa trajetória de Abraão, e aqui agora, em Gênesis 17, já aconteceu algumas coisas com ele, né? E uma palavra vem à nossa mente, que é exatamente, queridos, a nossa jornada, a nossa caminhada de fé. Assim foram com todos os servos e servas de Deus no passado. Cada um teve a sua jornada, cada um teve a sua trajetória, e a presença de Deus esteve com cada um. E cada um, aqueles que, lá em Hebreus 11, que estão na galeria da fé, né? E agora é a gente que está correndo essa caminhada. E eu queria pensar um pouquinho, queridos, quando Deus fala com Abraão, quando ele já estava com 99 anos. Diz que apareceu o Senhor e disse-lhes: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Amados, Deus quer estabelece uma aliança perpétua com Abraão. Abraão, um homem comum, um homem pagão que foi chamado, gente como a gente, com seus acertos, com seus erros, que a gente vê isso na Bíblia, quando ele está lá com Sara. Ah, não, ela é minha irmã,
Mentirinha aí, né? Abraão segue aí, queridos, na sua caminhada com as suas qualidades, defeitos, gente de carne e osso. Mas Deus, amados, está convidando Abraão aqui a andar na sua presença e ser perfeito. Em outras palavras, procure ser perfeito, busque ser perfeito. E é o que a palavra nos ensina: sede santos, procure isso, busque santificação. Aliás, é o tema lá do congresso da PECOM, né, nesses dias. Santificai-vos, santificai-vos. E eu queria tratar, queridos, nessa manhã, olhando para esse texto, o nosso andar com Deus. E exatamente quando o Senhor aparece a Abraão, Ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Amados, essa palavra de Deus a Abraão, e para nós nessa manhã, faz parte da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa jornada. É o escrever de Deus, da minha história, da sua história. E Deus vai tratando, Deus vai chamando. E assim foi conosco, e como foi com Abraão. Deus nos tira, queridos, das trevas e nos traz para a sua luz. E é aí que muda toda a nossa vida, aí que muda toda a nossa história. E é nesse sentido, queridos, nesse espírito que a gente precisa pensar, nessa jornada que Deus tem para nós, a sua história que Ele está escrevendo, no meio de tantas lutas, no meio de tantas angústias, no meio de tantos sofrimentos, no meio de tantas provas. Mas Deus fala para Abraão e fala para a gente nessa manhã: anda na minha presença e ser perfeito. Amados, andar com Deus deve ser o nosso maior desejo nessa vida. Deve ser o nosso maior anseio. Estar na presença de Deus deve ser o maior anseio da nossa caminhada. E é isso que Deus está falando para Abraão. Anda na minha presença e ser perfeito. Busque ser perfeito. Amados, o nosso andar com Deus e estarmos na presença de Deus envolve o próprio ser de Deus. E o que significa, queridos, essa presença de Deus na nossa vida? Em primeiro lugar, amados, a presença de Deus para nós é uma verdade absoluta. Irmãos, quando estamos falando da presença de Deus, nós estamos pisando na mais absoluta verdade. Deus está presente. Deus está presente entre nós. O seu Espírito está presente entre nós. Amados, nós estamos diante de um Deus todo-poderoso. Foi isso que Deus falou para Abraão: eu sou o Deus todo-poderoso. Nós estamos diante de um Deus que é Espírito. Nós não o vemos, nós não o tocamos, mas em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Salmo 19. Amados, nós estamos diante de Jesus Cristo, o seu Filho, que habitou entre nós, que se fez presente entre nós, que tabernaculou entre nós. Ele quer que estejamos na sua presença. O Cordeiro Santo que se entregou por nós para que a gente pudesse estar de novo na sua presença. É o consertar da nossa história, lá dos nossos primeiros pais. Diz o texto que eles foram expulsos do jardim, foram expulsos da presença do Deus eterno, do Deus todo-poderoso que falava com eles na viração do dia, diz o texto. Então Jesus veio como Cordeiro Santo e se entregou por nós, para
que a gente pudesse estar de novo na sua presença, para que a gente pudesse ter livre acesso. Amados, nós estamos diante do Santo Espírito de Deus, aquele que nos consola, aquele que nos ensina, aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, aquele que nos fala ao coração, aquele que atua poderosamente em mim e você, na nossa vida, no nosso mundo. Amados, a presença de Deus não é ficção, é um fato. Abraão não estava sonhando, Abraão não estava delirando, Abraão não estava em transe, nem anestesiado. Ele estava muito acordado, no mais perfeito juízo, quando Deus falou para ele: anda na minha presença. Amados, desde o início dos tempos, Deus mostra esse interesse em que seus filhos andem na presença dEle. Deus nos chama, amados, a andarmos na sua presença. A andarmos na sua presença. Então isso é real. A gente pode ter o testemunho, eu sei que cada um de vocês pode ter esse testemunho da presença real na nossa vida, na nossa caminhada, em todos os momentos da nossa existência. Deus presente, e Ele garante que estará presente, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, que estará nos consolando, que estará nos confortando, que estará nos ensinando. Ele garante que estará presente. Então Ele estaria com seus filhos. E esse chamado de Deus, anda na minha presença, porque a presença de Deus é uma verdade absoluta e concreta. Amados, quando a gente vê o Salmo 139, Deus estava presente na substância, ainda informe. É isso que diz o Salmo. Antes mesmo de eu nascer, Deus estava presente ali. E Deus chamou a mim e a você, para que a gente pudesse a cada dia estar na sua presença. O melhor lugar, amados, para estarmos na nossa vida, é na presença de Deus. Porque é exatamente ali que as coisas mudam. Ali cai o nosso véu, ali cai a nossa carapuça. Ali nós temos luz, ali nós temos paz. A presença de Deus, queridos, é uma verdade absoluta. Anda na minha presença, porque isso é real. Para mim e para você, no nosso dia a dia, na nossa caminhada, nas lutas que enfrentamos, na jornada que estamos seguindo, até aquele dia. Isso que Deus disse para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Mas há uma outra verdade, queridos, da presença de Deus, que ela tranquiliza o nosso coração. Irmãos, hoje estamos vivendo momentos de tensão na nossa caminhada, na situação do mundo. Tensão completa, ansiedade. A presença de Deus tranquiliza o coração, amados, porque Deus faz uma aliança conosco. Deus fez uma aliança com Abraão, que eu estarei contigo. Amados, o tranquilizar do nosso coração, da presença de Deus, está ligado às suas promessas eternas. Eu estarei contigo por onde quer que andares, eu não te deixarei, eu não te desampararei. É ali, amados, que nós temos o perdão, a restauração, a segurança, a alegria, a vida eterna. Porque Deus fez uma aliança, nós somos da aliança, amados. Nós somos da aliança perpétua que Deus fez lá desde Abraão e nos atinge nessa manhã, hoje, no dia que se chama hoje. Isso é promessa do Senhor.
E essa promessa deve tranquilizar o nosso coração, na jornada que o Senhor tem para nós, na caminhada que Ele tem para as nossas vidas. Nós estamos seguros na presença de Deus, porque nós somos da aliança. Quando vemos alguém aqui trazendo o filhinho para batizar, são da aliança, aliança que o Senhor fez, aliança de amor, aliança de perdão, aliança de graça, maravilhosa graça que o coral cantou, aliança de misericórdia, aliança da bondade do Senhor que nos segue a cada dia, como diz o Salmo 23. Então, amados, a gente não tem o que temer. E isso, amados, muda a nossa história. Isso muda a nossa identidade. E aqui no caso de Abraão, muda o nosso próprio nome. Não serás mais Abrão, mas Abraão. Não serás mais Sarai, mas Sara. A aliança que Deus faz é essa presença da aliança, queridos, que tranquiliza o nosso coração. Nada te turbe. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes no Deus da aliança. Crede no Deus que fez esse acordo maravilhoso. Por isso que nós estamos aqui, amados. E a gente pode seguir a nossa caminhada. Haja o que houver. Haja o que houver. A presença de Deus tranquiliza o nosso coração. Muda a nossa história. Nos coloca o nosso nome, sabe aonde? No livro da vida. Nos redimidos, nos resgatados pelo Cordeiro Santo de Deus. Estarão com vestiduras brancas, louvando o seu nome eternamente. Amados, a presença de Deus nos traz segurança, nos traz alívio ao nosso coração. E nas promessas do Velho, do Novo Testamento, no dizer de Paulo, amados, Ele intercede por nós, o Santo Espírito de Deus, com gemidos inexprimíveis. Nada nos separa desse amor. A presença de Deus tranquiliza o nosso coração. Por isso que Deus está falando para Abraão e para nós essa manhã. Anda na minha presença. A presença de Deus, amados, muda a nossa história, muda a nossa mente, renova a nossa mente, o nosso coração. Abraão, com todos os seus erros, muita coisa ali ainda acontecer. Ele ia ser provado para entregar seu próprio filho. E quando ele levanta o cutelo para sacrificar seu próprio filho, há uma voz que brada: não faça isso. E aí já tinha um cordeirinho ali, providenciado por Deus. A presença de Deus prova, queridos, a nossa fé, né? Mas ela tranquiliza o nosso coração. Nós estamos seguros na aliança que Deus fez. Nós somos filhos da promessa, nós somos filhos da aliança. E isso deve fazer parte, queridos, na nossa jornada, na nossa caminhada. Anda na minha presença e ser perfeito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, né? Descansará. Nós descansamos nos braços de Deus, amados. Com tudo que acontece ao nosso redor, na presença de Deus, nós descansamos. Na presença de Deus, a nossa história muda. Na presença de Deus, as coisas mudam. Mesmo que
por tantas e tantas vezes, ou tantos e tantos anos da sua caminhada, de repente a questão não se resolva. Mas quando vamos à presença de Deus, isso tranquiliza o nosso coração. E aí as coisas mudam. Amados, ainda vale, e sempre vai valer, o entra no teu quarto, fecha a tua porta, e ali orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vê em secreto. Deus nos contempla, amados, quando vamos à sua presença, e nos recompensa. Em Hebreus diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Essa é a nossa jornada, queridos. Andar na presença de Deus, estar na sua presença. Meios de graça para isso. Igreja, que bom a gente estar aqui. Estamos na presença do Senhor. O Espírito fala ao nosso coração, através da palavra, através da música, através dos irmãos aqui juntos. Palavra de Deus, que manifesta a sua presença quando a abrimos, quando a lemos, quando a guardamos. Oração, o coral cantou aqui também. Oração, queridos, é lá que nós vamos na presença de Deus, é lá que derramamos o nosso coração. E é lá que tranquilizamos o nosso coração. A presença de Deus, ela tranquiliza o coração. E seguimos aqui, queridos, a presença de Deus, ela nos chama à perfeição. Diz do verso 3 do nosso texto: prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou. Quando Deus falou para Abraão, anda na minha presença, ele sentiu aquele toque. E diz o texto que ele prostrou-se com o rosto em terra. Sê perfeito, busque, sede santos, sede meus imitadores. Busque isso na sua vida, na minha vida. Amados, a presença de Deus nos chama a obedecer, a ouvir a sua voz, a reconhecer. A presença de Deus nos chama a confessar o nosso pecado, a nos colocarmos nessa augusta presença, para reconhecer que nós não somos nada, que nós precisamos da graça. A presença de Deus nos chama, amados, à perfeição. Nos chama à transformação. Porque é lá na presença de Deus que as coisas mudam. Por isso que Deus fala para Abraão, fala para nós nessa noite, queridos. Guarde essa palavra, anda na minha presença e ser perfeito, e ser perfeito. A presença de Deus, amados, nos faz com que a gente nos esvazie de nós mesmos, para nós enchermos o Santo Espírito de Deus na nossa vida. A presença de Deus nos convida, ou na realidade eu diria que exige perfeição. A presença de Deus faz com que a gente quebrante o nosso coração. O que diz lá em Tiago? Humilhai-vos na presença, aonde? Na presença do Senhor, para que Ele a seu tempo vos exalte. A presença de Deus nos chama, amados, à perfeição. A presença de Deus nos chama a rasgar realmente o nosso coração. Porque é ali que vai ser mostrado quem realmente nós somos. Ele nos conhece, Ele nos deu um nome, nos deu um sobrenome.
A presença de Deus nos convida à perfeição, amados, porque na verdade é nós que nos afastamos dele, né? É nós que nos afastamos. Mas quando vamos à sua presença, por isso que Deus está falando para Abraão, na sua jornada, na sua caminhada, anda na minha presença. Quando vamos à sua presença, é que nós vamos ter o perdão, é que nós vamos ter a restauração, porque nós somos o povo da aliança, o povo que Deus escolheu. Israel, Novo Testamento, igreja, Israel, Velho Testamento, igreja, Novo Testamento. Amados, a presença de Deus nos chama à perfeição. Qual que é o começo da história lá no Éden? Eles foram expulsos da presença de Deus. Qual que é o fim da história? Na glória, estaremos com o Senhor, na sua presença, para sempre. Termino aqui, queridos. Ande com Deus. Ande com Deus no seu coração. Mesmo na tempestade, né? A gente pode andar nas tempestades dessa vida, mas na presença de Deus há segurança. Firme teus passos, porque é ali que a gente se encontra com a sua grandeza, com Deus Todo-Poderoso. É ali que a gente tem o conforto do nosso coração, nossa alma é saciada. E é ali que Ele nos chama para estarmos mais perto dEle, cada vez mais perto dEle. Deus abençoe, amados, a sua palavra. Andemos com Jesus. Amém.